Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, O podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no programa o grande Renato Cavaleira do canal Segredos dos Games, bastante focado aí em videogames e de modo geral em muita nostalgia também. Renato, tudo bem contigo? Pô, melhor agora falando com você, cara. Muito obrigado por me chamar, um convite que eu fiquei bastante honrado e eu espero podemos trocar uma ideia legal aqui, falar. Ainda mais que, pô, um papo de jornalista isso aqui pode render pra caramba, né? Convenhamos. Pô, cara, eu tenho que ficar até lisonjeado. E assim, um grande prazer ter você aqui, o Kitsune da Canicos, né? Ele há muito tempo falava, pô, cara, chama o Renato. Eu falo, cara, vou chamar, com certeza vou chamar. E que bom que finalmente conseguimos aí encontrar, né? Conseguimos marcar esse encontro tão esperado. Então, sinta-se à vontade, porque você tá em casa, literalmente. Valeu, cara. Obrigadão. Tamo junto. A gente tem uma tradição aqui nesse podcast que é o seguinte: a galera que nos escuta é um bando de nerd. E eles querem indicações. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias? Seja games, seja livros, filmes, qualquer coisa aí que você queira indicar pro pessoal que nos escuta. Cara, eu como criador de conteúdo que vive de YouTube, eu não tá complicado eu conseguir consumir qualquer coisa no momento. Uhum. Porque eu tenho que correr atrás pra fazer as coisas funcionarem e acontecerem, né? Mas o que eu posso indicar, eu acho que é interessante pro pessoal, é um joguinho que foi recentemente indicado como um dos melhores do mundo no ano no The Game Awards, que é o Boa. Pocket Bravery. Ele é um jogo feito aqui no Rio, Uhum. não só no Rio, né, mas a base dele é aqui no Rio de Janeiro. O pessoal, se gosta de jogo de luta, é um jogo muito bom, que tem muito conteúdo para quem sabe jogar e para quem não sabe, ou seja, ele é um jogo que pensa em todo mundo, além de ter um modo história com muitas e muitas e muitas horas aí, com mais conteúdo e mais tempo de gameplay do que muito jogo aí AAA famoso que tem por aí. Pessoal da Stater Studios, né? Exatamente. O John e o parceiro dele já vieram aqui também. Ah, aí sim, então tá tranquilo, tá em casa. Tá em casa. Eu encontrei com eles na BGS agora também. Eu tive lá no stand deles, né? O stand, acho que um dos mais movimentados ali da Arena Indie da BGS. Você chegou aí na BGS? Tava lá. Eu fui quase todos os dias, eu não fui no último. Eu não fui nem na quinta nem na sexta. Eu fui na quarta, que era o dia de imprensa, e fui no sábado e no domingo. E meio que o stand da Stater acabou sendo ali um point de encontro, porque normalmente era na Warp Zone. Mas eles não Sim. estavam lá esse ano, então a gente ficou ali na Stater. Só que também não muito, porque também você sabe como é que é pequenininho aquela arena indie, né? Se a gente ficasse se acumulando muito por lá ia acabar atrapalhando os caras. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas foi um stand muito legal e foi bem visitado. Ele, se não me engano, ele foi o mais lotado da área indie e o muito famoso foi pra lá pra aparecer, conhecer, trocar uma ideia. Uhum. Isso é bem legal. Mostra que o jogo tá alcançando um público bem variado e o pessoal tá gostando de verdade. Eu mesmo fiquei muito tempo lá naquele stand, só que como você disse, eu não poderia ficar parado lá, que eu ia ficar atrapalhando. Aí então eu ficava entre lá ou a Logitech, que é onde eu tava fazendo apresentações no palco, ou com o pessoal da Huawei também, que eu tava fazendo certas coisinhas lá. Mas foi uma BGS interessante, inclusive, que é bom, sempre bom rever o pessoal, sempre bom rever amigos e fazer negócios, porque é pra isso que é a BGS, inclusive. Com Acredite se certeza. quiser. Não, a gente faz muito networking por lá, né? E, cara, assim, eu ainda quero jogar o Pocket Bravely, né? Porque eu tô esperando sair a versão de PS4. Ah, sim. Eu até falei pro John, quando sair, vamos até fazer um episódio especial aí sobre Pocket Bravely. Aí eu chamo vocês, chamo o Dio Rod, que também já veio aqui, eu acho que você conhece também. E aí a gente faz aí um episódio especial sobre Pocket. Mas me chamou muita atenção o jogo e fiquei muito feliz pelos caras, pela indicação lá no TGA, né? Porque mostra o corre que os caras tiveram pra lançar esse jogo, né? Eu tô acompanhando desde o comecinho, eu lembro que lá em 2020
quando eu ainda não tinha podcast, eu trabalhava num portal de notícias, eu já entrevistei o John lá naquele tempo, quando o Pocket tava, tipo, bem digamos, num estágio de pré-projeto ainda, né? E Sim. saber do corre dos caras e ver esse reconhecimento que eles estão tendo é muito satisfatório, cara. No caso, eu já fiz um documentário, eu já dirigi um documentário sobre Pocket Bravery, contando toda essa história, todos os perrengues, os Uhum. problemas que eles passaram desde antes do lançamento, inclusive, e mostrando muita coisa que eles fizeram, como esse jogo saiu, funcionou, existiu, que foi uma luta inacreditável, Uhum. que pouca gente conhece. Por isso que eu fiz esse documentário, e é incrível, e por isso que eu quero tudo de melhor para esses caras, que eles merecem de verdade. Eles lutaram muito por isso, e estão colhendo os frutos agora, mas ainda é uma luta muito grande. Afinal, qualquer trabalho indie é muito complicado. Não é Uhum. fácil, não, mano. Não é fácil ser indie no Brasil, não. E não é só lançar o jogo, né, depois do lançamento, principalmente se tratando de um jogo de luta, né, tem todo um processo de atualizações, de feedback da comunidade, de melhorias, de arrumar boneco que tá quebrado, tem todos esses processos que é um trabalhinho, cara, é um trabalhinho gigante aí, mas os caras estão saindo bem, assim, tipo, pelo que eu tô acompanhando aí da galera falando, o jogo tá saindo super bem em tudo. Sim, sim. E ele, cara, é maravilhoso e tá indicado como os melhores do ano, junto com o Street Fighter 6 e Uhum. outros jogos. Então, isso quer dizer muita coisa. Se ele tá lá junto com os grandes, quer dizer muita coisa. Exato. Tipo, ele não precisa nem ganhar. Claro que se ganha, a gente torce pra que ele ganhe, a gente quer que ele ganhe, mas só dele já ser indicado, putz, já é tipo uma vitória gigantesca. Não, ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. É, Pelo sistema do próprio prêmio, ele favorece para quem é AAA, porque sim. ele foca só em votar quem é da imprensa, basicamente. 90% dos votos são da imprensa e 10% do público. Então não é o pessoal, por exemplo, da indústria que vota. Não são pessoas desse tipo. Então, como são pessoas que fazem da própria imprensa, basicamente é o editor-chefe que jogou só certos jogos e tal. Então, jogos indies que tem menos review e que os caras que vão votar mesmo não jogaram, que eles passaram para outras pessoas, para estagiários ou para novatos Uhum. da empresa, os jogos indies nunca tem chance, nunca vão, raramente vão ter a divulgação que ele precisa para poder render ou fazer dar certo. Então, infelizmente, ele não vai ganhar, porque o TGA é assim. E tem esse e vários problemas. Mas é só para ele estar lá, só pelo fato do Pocket Bravery estar lá, ele já marca a história, já marca o pé do Brasil dessa premiação de uma maneira muito importante, muito Uhum. impactante, porque eles são posso dizer assim, eles estão mostrando que o Brasil pode. Sim. Eles estão mostrando que a indústria brasileira de games, de desenvolvimento de games e tudo mais, tem força, tem potencial. E se você lutar, se você correr atrás, se buscar vencer as dificuldades e dar um passo à frente, você também vai conseguir. Então não desista dos teus sonhos, velho. Não desista dos teus sonhos. Se os caras estão lá, você também pode chegar, cara. É difícil, é pesado, é complicado, é com toda certeza. Uhum. Mas, velho, já teve empresa que chegou. Então, a gente pode mais. A gente pode mais. Esse é só o primeiro passo, na minha opinião. Só o primeiro. Eu sei que, tipo, TGA eu sempre costumo dizer que é uma brincadeira, uma premiação, é uma festa que a gente gosta de acompanhar, mas a gente tem que levar também muito ao pé da letra também, né? Tipo, se tal jogo não ganhou o jogo do ano, então ele é desqualificado. Não. Um jogo vai levar. A gente sabe disso, né? Mas não quer dizer que os outros sejam ruins. Às vezes, tipo, o jogo do ano é uma coisa que pode ser pessoal pra você, né? Às vezes, tipo, o seu jogo do ano pode nem sequer ser indicado lá. E tá tudo bem. É só, tipo, acompanha. Saiba curtir a festa. É isso. Mas dessas indicações que saíram hoje, principalmente aí falando de jogo de luta, que eu sei que é um segmento que você tem bastante interesse, assim, além do Pocket Bravely, né? A gente teve ali. Esse foi um ano muito emblemático também, que teve muito lançamento, muito jogo bom. Mas aí a gente teve nesse ano Street Fighter 6 e Mortal Kombat saindo no mesmo ano, cara. Desses dois, assim, tipo, qual que você acha que se saiu melhor, assim, durante o ano? Cara, o que vai ganhar, na minha opinião, o próprio TGA, eu acho que vai ganhar o Mortal Kombat 1. Será, O que eu cara? acho que foi melhor é o Street Fighter 6. Dentro desses dois aqui, porque eu acho que o Street Fighter 6 ele é mais completo.
ele tem mais conteúdo, ele vem com mais coisas e ele tá funcionando melhor. O Mortal Kombat 1, não tô dizendo que ele é ruim exatamente do tipo, mas ele tem muitos problemas e falta alguns conteúdos que são importantes. O online dele tá muito defasado com coisas que deveriam estar, tipo, por exemplo, um hobby. Então, ele compensa em algumas coisas, com um gameplay divertido, por exemplo, compensa, mas tem outras coisas que estão faltando. Então, ele é um jogo que ainda tem uma escada para subir. Ele está melhorando cada vez mais e buscando coisas novas a cada momento. Mas esse entre buscar e já ter alcançado que faz a diferença para mim. Então, no momento, que é o momento da votação, o Street Fighter 6 ele tá melhor. Mas a chance do Mortal Kombat 1, a partir do ano que vem, ele dar uma guinada, mudar e ser outro jogo, basicamente, é grande. Então, no momento agora, para mim, o Street Fighter 6 ele tá melhor. Vamos ver como vai ser o ano que vem, como vai ser agora o futuro, as atualizações, várias coisas. O próprio Ed Boon já falou que vai colocar no jogo, e estão vindo aí, que vai vir atualizações, tem muito conteúdo que tá chegando. Eu acho que o Mortal Kombat 1 ainda tem muita coisa para mostrar pra gente. Mas no momento, quem já tá completinho, na minha opinião, que tá mandando muito bem é o Street Fighter 6. Com tudo funcionando, bastante conteúdo e sendo divertido pra caramba. Tem uma categoria que eu vi lá no TGA, que é uma categoria de acessibilidade. E nessa categoria, eu lembro que eu olhei e falei, mano, Street Fighter 6 tem que ganhar nessa categoria. Porque foi uma coisa que me surpreendeu quando o jogo saiu. Tipo, a maneira como o jogo buscou ser acessível para diversos perfis de jogadores. Né? Pelo menos para mim, que eu sou um jogador casual, eu gostei, por exemplo, do controle básico. Eu não lembro agora os nomes. Eu fiz review na época do jogo e depois acabei não indo muito pra frente nele. Mas, tipo, eu lembro que tinha um controle lá que era um controle mais simples, mais simplificado. E eu achei aquilo incrível, cara. A proposta daquele controle, a maneira também dele, digamos, entre aspas, te punir, porque ele não tem todos os movimentos. Causou uma certa polêmica naquele tempo. O que você pensa a respeito desse controle mais facilitado, dessa questão da acessibilidade, que teve muito jogador, entre aspas, profissionais reclamando disso naquele tempo? Tá, mas acessibilidade no quê? De tornar mais acessível para mais jogadores ou acessibilidade para pessoas com PCD? As duas coisas, né? Na questão do controle mesmo, né? Aquele controle mais simplificado que você. Moderna? O controle moderno. Esse controle. Era esse o nome que eu tava buscando. Então, cara, o controle moderno ele é polêmico porque muita gente acha que as pessoas não vão aprender a jogar o jogo de luta por causa disso. A questão é que não importa, as pessoas não têm que aprender a jogar jogo de luta, elas não são obrigadas a jogar jogo de luta. Elas são obrigadas a se divertir. Se você compra um jogo com valores que você paga hoje em dia, você tem que se divertir com aquele jogo. Exato. Porque os jogos não são baratos no país como o Brasil e até para fora, pelo histórico de preços também não é simples. Não é simplesmente assim, você pagar uma parada e ser ruim e você deixar de lado. Você não quer jogar dinheiro fora. Seja $70, seja R$250, R$350. Então, quando você coloca um controle moderno, você coloca uma coisa mais facilitada, você está pensando nos jogadores casuais. Jogadores casuais hoje são mais de 70% dos jogadores que jogam um jogo, que compram um jogo. Então, se você simplesmente dá um dane-se pra esses caras e fala assim, você quer se divertir com o meu jogo? Você só vai se divertir se você jogar igual os caras do online, os caras que se dedicam, que passam meses jogando. Se você fizer isso, você afasta esses caras, você perde em vendas, o cenário diminui, os eventos vão ter menos gente e tudo mais. Mas quando você traz esse público, você mostra para eles que eles podem se divertir de alguma outra forma, facilitando para eles, principalmente se divertirem, porque ele não é obrigado a competir. Se quiser competir de moderno, é problema deles também, mas quando você traz isso, você faz a cena crescer. Você faz as coisas melhorarem, você faz tudo por assim dizer, você está levando os jogos de luta a mais pessoas, você está tornando as coisas mais acessíveis. Então, eu acho que é importante demais, não só colocar controles acessíveis, como você divulgar, você parabenizar e você incentivar as pessoas a jogarem com esse controle. Mas o jogador de competitivo tá reclamando que é facilitado, você consegue ter um reflexo muito maior. Cara, é problema dele. Sim. Sendo muito sincero, porque o que acontece? Aquele controle não é pra ele. Ele pode jogar o controle que ele quiser. Agora, assim como outras pessoas podem jogar com o controle que elas quiserem. Porque
velho, você que é jogador competitivo, você é minoria. Uhum. Mas se você quer que o teu jogo que você gosta, que você se dedica, continue, você precisa que aqueles jogadores casuais comprem o jogo. Você precisa que aqueles jogadores casuais digam para outras pessoas que elas se divertiram com aquele jogo. E assim, o seu jogo ser mais vendido. Se ele não for vendido o suficiente, se ele não tiver o lucro interessante, se ele tiver limitações de alcance, ele não vai ter uma continuação. Ou mesmo ele pode ter problemas de suporte, porque como não está dando dinheiro, não tem para que se dedicar a continuar pagando o suporte de desenvolvimento, qualquer coisa do tipo, para tornar o jogo melhor, consertando bugs, fazendo best balanceamento, vendo mais Season Pass, levando mais conteúdo. Não tem para quê. Então, o jogador competitivo, ele depende do casual. É real. Ele depende. Casual é a extrema maioria. Então, ou agrada o casual, ou não tem jogo pro competitivo. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, velho, entendo o pessoal que não curta e tudo mais. Mas ainda bem que cada vez mais os jogos estão olhando para os casuais, estão incentivando eles a voltarem para os jogos de luta ou conhecerem os jogos de luta, e graças a isso os jogos de luta estão cada vez mais populares e mais jogos de luta estão sendo lançados, mais eventos estão sendo feitos e mais pessoas estão conhecendo ou voltando para esse gênero maravilhoso que continua vivo há 30 anos e agora, depois de muito tempo, sei lá quanto tempo, está voltando a crescer graças aos casuais. Isso foi uma das coisas que eu mais destaquei no meu review de Street Fighter 6, né? Porque me remeteu lá em Street Fighter 5, que parece que foi o total oposto disso aí que você falou, sabe? Né? O Street Fighter 5 foi um jogo que eu fui jogar e eu me senti burro jogando ele, sabe? Eu não consegui. Eu pouco joguei o Street Fighter 5, eu não consegui me adaptar com aquele jogo. Porque era um jogo que parece que ele fazia questão de abraçar o público profissional. E ele mandou um dane-se pros casuais ali. Então, tipo, deu no que deu e parece que a Capcom aprendeu a lição e lançou Street Fighter 6 com uma mentalidade totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, cara, um jogo como Street Fighter não ser lançado vendendo na casa do 1 milhão é bizarro. E isso aconteceu com o Street Fighter V. Foi. Porque ele não tinha conteúdo pra casual, ele só tinha basicamente online, ele não tinha um modo arcade, cara, não tinha história, ele não tinha nada. Você só pegava o jogo e só tinha online. Ou joga online ou acabou. E aí as pessoas não compraram. O jogo não chegou nem à casa do 1 milhão. E aí tiveram que lançar DLC grátis com história, tiveram que lançar outros conteúdos para o jogo chegar na casa do 1 milhão. Street Fighter, o jogo, assim, posso dizer que ele é o mais popular hoje, que agora Mortal Kombat também tá aí. Agora não, né? Mas Mortal Kombat também tá aí. Mas é o jogo mais importante, ou um dos jogos mais importantes, o jogo que começou basicamente tudo, o jogo que fez as coisas acontecerem, que é um jogo jogado há mais de 30 anos. E as pessoas não comprarem o jogo, isso quer dizer muito. O Street Fighter 6, ele é. Isso é uma frase do Vini do Punho do Dragão. Street Fighter 6, ele é um pedido de desculpas pelo lançamento do Street Fighter 5. Faz Entendeu? sentido. É basicamente isso, na minha opinião. Você gostou do modo história do Street Fighter 6? Pô, velho. Eu botei isso na minha review do Street Fighter 6. Eu tenho uma review completa sobre ele e tudo mais. O modo história do Street Fighter 6, ele é bom, mas ele não é ótimo. Ele também não é ruim, entendeu? Ele é um bom, quase um apenas ok. Mas é aquela questão. O foco que eles deram nesse modo foi dar aos casuais o que fazer enquanto não estiver jogando jogo de luta. E a partir daquilo ali você aprender a jogar um jogo de luta. Já que toda hora você tem que entrar e você vai melhorando, aprendendo golpes e tornando cada vez mais complexo o seu próprio gameplay. De uma maneira muito bem transicionada. Você vai cada vez melhorando mais jogando aquilo ali. Pra quem é casual, aquilo ali é incrível. Pra quem é competitivo, é um saco. Um saco. Mas aquilo não foi feito pra quem é competitivo. Quem é competitivo, tu tem online. Você não precisa jogar aquele outro modo lá. Você não precisa, você não é obrigado. Então não tem pra que as pessoas reclamarem daquele modo. Entendeu? Eu achei que ele tem algumas limitações, porque ele poderia ser melhor. Tem algumas coisas que parece que é mais tipo uma equipe que não estava acostumada a fazer esse tipo de coisa, tentou fazer esse tipo de coisa e aprendeu. É um começo, é um primeiro passo, mas assim como todo o primeiro passo de qualquer franquia, de qualquer gênero, de qualquer coisa, é limitado. Sim. Mas
há um potencial futuro. Entendeu? Há um potencial futuro. Melhorar o tamanho do cenário, melhorar a movimentação das coisas, o que fazer na cidade, as cidades e tal, talvez botar um sandbox único, ao invés de colocar um pequeno bairrozinho bastante diminuto, separado por dois negócios, que ali é claramente problema de otimização, por isso que eles separaram as coisas de começo. Que mais? Poderia melhorar a história, que a história é bem ruim. A história é ruim, a história é clichê, a história é ruim, mas pelo menos você não depende dela para você continuar. O que faz o jogo ele ser legal de seguir é porque você não vai jogar só modo história. Como é um sandbox, um mundo aberto, você vai jogar outras coisas enquanto tá rolando o modo história. Então, a história é ruim, mas você não perde a diversão, porque você não depende da história para encontrar a diversão ali dentro. Entendeu? Então, o que eu queria é que fosse mais claramente falado sobre Street Fighter 3, sobre a continuação da história em si das coisas, mas não é claramente falado. É de uma forma muito pequena, só de lembretes e tudo mais. É o que eu mais queria, o que eu mais senti falta. Mas ainda é uma parada legal. Você consegue se divertir e perder boas horas ali dentro. Então, show, cara. Eu acho legal. Tá bom. Eu sou casual, como eu já falei, né? Só que eu não consegui me divertir muito com aquele modo história. Eu fiquei mais no. Eu achei muito chato, tedioso. Não gostei do personagem que a gente cria, né? Tipo, esse estilo. Isso aí é uma coisa que eu tenho com basicamente tudo quanto é jogo que tá saindo agora. Eu tô meio de saco cheio dessa coisa de personagem mudo, que não fala, que. Acho horrível isso também. E tipo. A dinâmica da história, ou a maneira como ela progride, não me agradou. Achei muito parado, sabe? Demora para as coisas acontecerem ali. E não era bem isso que eu esperava de um jogo de luta, né? Tipo, pra mim, o modelo de modo história que eu considero assim, tipo, isso é minha opinião, assim, que eu considero o melhor modelo de história assim que eu já vi é o que a NetherRealm faz com o Mortal Kombat e Injustice, né? A melhor história que eu já vi num jogo de luta foi Injustice 2. Assim, eu acho incrível. Eu acho cinematográfico aquilo. E o modelo de história de Mortal Kombat, de modo geral, ele me diverte assim muito mais, porque eu acho que ele é muito mais dinâmico. Sim, entendo. Cara, hoje ser muito sincero, o modo história de Mortal Kombat, ele é basicamente o melhor que tem, um dos melhores que tem. Só perde a mim do modo história do Naruto. Também, boa, também. Um nível assim, é em nível impressionante. É muito bom o modo cinematográfico. Só que ele tem um problema. O modo cinematográfico, ele depende apenas de. Ele só funciona a primeira vez que você joga. Você pode até jogar uma segunda vez. Sim. Esse que é o problema. Ele não segura muitas pessoas. Além disso, ele funcionava muito melhor quando não existia o YouTube. Hoje em dia, você não precisa mais comprar o jogo para você saber a história, porque as pessoas têm muito mais acesso ao YouTube e contar a história completa lá. Então, isso também está perdendo muitas vendas. Por isso que as empresas estão focando em fazer esse modo história de formas diferentes, de jeitos que as pessoas não estão esperando, não é geralmente o que você esperava, assim. Porque aí você vai ver, por exemplo, como foi contado o modo história do Nickelodeon All-Star Battle 2. Ele é um roguelike, por exemplo. Você vai ver o Street Fighter, é um sandbox. Sim. Entendeu? Estão procurando formas diferentes de contar essa história para você conseguir ainda manter as vendas, você conseguir fazer as coisas funcionarem. Você vê, por exemplo, o Pocket Bravery, o modo história dele, ele tem caminhos diferentes para você seguir. Ou seja, tá tentando fazer um jeito de você ter o fator replay, que é tão importante para quem é casual. Por isso que tem essas diferenças hoje em dia. A indústria precisa focar nesse tipo de coisa. Até, por exemplo, se você fizer só o modo arcade, beleza, você faz o modo arcade e o jogador vai terminar esse modo arcade em menos de 2 horas. Ele vai pedir reembolso na Steam. E você perde a venda. Tem muitas variáveis com relação a isso. Por isso que o modo cinematográfico é muito bom, mas comercialmente ele vai cada vez deteriorando e é ruim para as empresas. E por isso que nem todo mundo faz nesse jeito, nesse caminho. Deu pra entender? É uma pena, cara. É uma pena. Porque, tipo, aí mexe com várias variáveis, como você disse, mexe até com a má fé das pessoas, né? O cara zera o jogo, aí porque o jogo tem menos de 2 horas, o cara vai lá e pede reembolso. Aí é má fé da pessoa. Não... Isso é comum, inclusive, tá? É comum, infelizmente, né? Infelizmente, cara. Mas assim, eu
também vai daquela. Não é todo mundo, eu sei que isso aí eu vou falar, eu sou uma minoria nessa questão, né? Vai da pessoa também falar, pô, é um jogo que eu gosto muito, que eu quero ver o modo história, então eu não vou ver no YouTube, eu vou jogar. Claro que também existe aquela pessoa que não pode jogar o jogo, porque também os jogos são muito caros, né? Se for uma pessoa que só tá interessada única e exclusivamente no modo história, aí também bota na balança, será que vale a pena eu pagar R$ 300 nesse jogo e pá, e tipo, só pra jogar o modo história e depois não jogar mais? Também tem isso. É. Mas assim, tipo, Mortal Kombat, ele ainda tá nesse caminho. Mortal Kombat 1 teve o modo história dele, que assim, foi um modo história que eu gostei, mas eu sei que foi um modo história que abraçou a galhofa também. Mas eu acho legal essa parte. O que você achou desse modo história do Mortal Kombat 1? Que ele O divide problema, muita opinião aí da galera. então, o problema dele é a direção, porque ele começa o tempo todo dizendo que, não, eu vou ser sério, hein? Eu vou ser sério, hein? Ó, eu sou sério, hein? E aí chega no final, eu sou galhofa. Tipo assim, esse que foi o problema. Porque se você parar e olhar ele só do começo, a parte do começo, o começo e o meio é bom, cara. Não é ruim, Sim. não. É realmente bom pra caraca. O problema é todo o final. O final ele desgringola absurdamente. Só que o final é o mais importante. No cinema, é aquela coisa. O que importa é o final. Tem tanto filme que ele é chato pra caraca o tempo todo. Aí chega o final e explode tua cabeça, tipo M. Night Shyamalan. Geralmente é só isso. Ele cria a chamada Mystery Box, que é uma caixa de mistério. Ele vai criando um mistério pra você, pra no final ele dizer por que o filme tá lá. Esse é o jeito que faz o M. Night Shyamalan. Star Wars Ameaça Fantasma é bem nesse ritmo também. É um filme chato pra caralho, mas chega no final, ele tem aquele momento que ele brilha. O primeiro, né? O episódio 1. O episódio 1. Que eu sou um dos poucos do mundo que gosta, no mundo inteiro. Sou um dos poucos que gosta. Você gosta? Não, você não é um dos poucos, não, cara. Eu conheço outras pessoas que gostam. Nossa, que isso. Eu não estou só no mundo. Você não então, tá só, mas é tipo isso, é uma narrativa assim que eu considero muito arrastada, mas quando chega no final ela faz uma parada muito foda, né? Não, então, o que no caso é o seguinte, do próprio parte do Mortal Kombat, o que faz muitas pessoas ficarem contra ou ficarem mais revoltadas com ele é porque ele vem de problemas em seguida no modo história. E isso que é ruim. O modo história do Mortal Kombat 9, ele é considerado por muita gente um dos melhores e melhores modos história não só de jogos de luta, um dos melhores modos história. Ponto. Não é à Entendeu? toa. Porque ele é incrível. Só que aí veio o X, que é o Mortal Kombat 10, e ele mudou o roteirista, mudou as pessoas e tal. E é horroroso. Sim. Horroroso. Horroroso. É um dos piores modos histórias de Mortal Kombat. É um dos piores modos histórias, ponto. É isso. Ele é mal escrito, mal dirigido, ele consegue, assim, nossa, é horroroso. E aí veio o Mortal Kombat 11, e o que eles tentaram resolver? Como eles tentaram resolver isso? Eles deram 3 reboots da história dentro do próprio Mortal Kombat 11. Entendeu? Sim. E aí ele termina e a história não termina em si, não te dá um final para aquilo que você pagou. Mais do que isso, para você ver o final daquela história, você tem que pagar uma DLC, porque a história o modo história é vendido em DLC, o final dela, que é o Aftermath. Sim. E aí, então você gera para algumas pessoas, mais que isso seja por um lado para a empresa interessante, para algumas pessoas você já gera uma antipatia. Então várias pessoas vão ver de forma diferente os modos de história seguintes. Quando você começa o Mortal Kombat 1 contando uma história que é mais uma vez outro reboot, sendo que você já veio de vários reboots nessa época da NetherRealm, é difícil, algumas pessoas vão torcer o nariz. Só que o modo história de Mortal Kombat 1 realmente começa e chega no meio muito bom. Ele tem consistência, ele tem conteúdo. Ainda tem alguns problemas, umas coisas mal explicadas, alguma falta de aprofundamento de personagens, ou o Mortal Kombat é uma parada grande, aí você luta uma lutinha, opa, parou, acabou a luta e tal. Isso é meio sem graça? É meio sem graça. Sim, mas ainda assim ele é bom, ele é legal. A questão é que o diretor ele não soube dosar a galhofa com o que era normal, o que era sério e tudo mais. Basicamente, se você pegar a estrutura, o roteirista ele tentou forçar um Mortal Kombat 9. O que ele fez? A história do Mortal Kombat 4, do Deception, do Armageddon e do 5,
que é o Dead or Alive, tá lá, você viu o Dead or Alive, Uhum. a aliança do Quan Chi com tudo mais, o Deception, você vê tudo, a luta deles contra tudo mais. Você consegue ver tudo ali. Eles tentaram repetir e colocar no final até a pirâmide do O Armageddon Armageddon. e tudo mais. Só que aquela parada, a fase 3D não foi legal, cara. Não foi legal. Não foi legal, cara. A história não foi legal, já conhecida por estar zoada. E tentar repetir isso e tudo mais, que foi feito no 3, vai dar ruim. Então, é um erro do diretor, de forma como ele levou a narrativa, e é um erro do roteirista por ele tentar jogar no safe, tentar imitar uma parada legal, utilizando uma parada que não foi tão legal. Entendeu? Sim, eu entendi. Uma coisa que assim me incomodou um pouco no modo história do Mortal Kombat 1, que foi talvez uma expectativa, talvez tenha sido uma errado da minha parte ter essa expectativa, é que no final do Aftermath, né, ou até mesmo no final acho que foi no final do jogo base do Mortal Kombat 11, né, quando o Liu Kang se torna ali o senhor do tempo lá e tudo mais, nós vemos lá naquela cena final ele encontrando com Kung Lao, né, e eu pensava que o Kung Lao seria um personagem de extrema importância nessa história do Mortal Kombat 1, né? E acabou que ele começou a história parecendo ser algo que ia ser alguém importante lá, e no final ele foi meio que deixado de lado. Isso aí, tipo, pô, um personagem tão bacana, um personagem que há tanto tempo a galera pede pra ter um pouquinho mais de tempo de tela, e agora seria a chance pra isso, porque o Liu Kang, que antes era quem roubava a cena, agora tá como um deus, então ele poderia fazer isso agora e desse daí eles mais uma vez jogaram essa oportunidade no lixo. É, e infelizmente, nesse caso aqui, eu acho que não tinha como você levar essa parte pro. Vamos botar assim. Não teria como levar, fazer isso aí que tu tá querendo. Por quê? O grande Kung Lao, ele existiu muitos Uhum. séculos antes. Então você perderia personagens que são importantes para você fazer o marketing de um jogo. Por exemplo, você não poderia colocar, sei lá, Milena, Kitana, por exemplo. Como é que você faria um jogo com isso? Então você basicamente repetiria problemas que aconteceram com Street Fighter 3, por exemplo, Uhum. que você não tinha personagens que os jogadores se reconhecem, tem conexão, que vendem. Tanto que, a partir de então, depois do Street Fighter 3, todos os jogos de Street Fighter têm os 8 World Warriors, que Sim. são os personagens clássicos para as pessoas reconhecerem e ver, lá, tá lá o clássico, o meu personagem, o personagem que eu tô conhecido, que eu conheço, que eu tô acostumado, tá sempre lá o personagem que eu tô acostumado, entendeu? Esse que é o problema, por isso que não tem como você levar o grande Kung Lao e para você fazer uma história focada nisso. O máximo que você conseguiria, talvez, botar o núcleo da Exoterra ou o núcleo do Netherrealm, tudo mais, ou o núcleo que seria, por exemplo, Shao Kahn, você conseguiria colocar, beleza, tem como você colocar. Shang Tsung, você conseguiria colocar, daria um jeito, sei lá, dava um jeito, dava pra fazer um jeito. Só que você perderia o núcleo todo da Terra. Perderia a Sônia, que é querida, você perderia esses personagens que o pessoal quer. Então, é difícil. Você perderia, por exemplo, Sub-Zero. Sub-Zero, ele é do núcleo terreno. Sim. Ele é. Se não pode conceber um jogo sem Sub-Zero. Você não pode. Depois entender. Ah, mas pode voar o que é um anterior do Sub-Zero, um ancestral e tudo mais e tal. Ainda assim não é o Sub-Zero. Seria alguma coisa diferente. Não teria aquela história do Sub-Zero com os corpos, não teria aquela relação. Você teria que fazer adaptações. E tem esse problema. Mas você poderia resolver de outra forma. Por exemplo, você poderia resolver colocando naquele jogo de celular de Mortal Kombat, esqueci o nome dele aqui agora. Você poderia colocar nele a história, esse tipo de história, porque aí é outra parada menor. Uhum. O Onslaught, o Mortal Kombat Onslaught, lembrei aqui. Coloca nele a história do grande Kung Lao. Aí você consegue contar outras coisas, fazer outras adaptações, contar como começou o Mortal Kombat, contar como começou essa rivalidade, contar aqui que foi a ascensão do Shao Kahn, foi aqui que começou o Shang Tsung. Interessante. Aí você consegue fazer coisas legais. Pô, então por isso que sei lá, o Quan Chi, ele quer fazer tal coisa, entendeu? Dava pra fazer. Mesmo que não seja no Mortal Kombat 1, dava pra contar a história. Dava pra contar.
certeza. Se eu não me engano, algo assim aconteceu na primeira versão de Mortal Kombat 3 lançada, né? Sem ser a Ultimate. Eles lançaram o jogo e não tinha o Scorpion. E isso na época já causou um certo rebuliço entre a galera, né? O pessoal criticou bastante por não ter um personagem. Como assim não ter um personagem tão querido na franquia já naquela época? Então, mas isso aí sabe que tem. Isso é decisão comercial, cara. Isso é decisão comercial. Porque eles já lançaram, o Mortal Kombat 3 foi lançado já sabendo que ia sair uma outra versão de Mortal Kombat. Então você tira personagens que são queridos para quando vir a versão seguinte, opa, agora eu vou comprar porque tem um personagem que eu quero, que é um personagem famoso, tudo mais e tal. É comum ser feito esse tipo de coisa na indústria. O próprio Ed Boon, ele falou, por exemplo, por que ele não botava Milena no Mortal Kombat 11? Porque ele queria deixar a imagem da personagem descansar para quando saísse tivesse um estouro. Ele falou isso publicamente, só que ele teve que lançar por causa de questões fora do planejamento dele lá, teve que lançar, mas ele não ia lançar. Então é comum. Então, cara, infelizmente acontece esse tipo de coisa. Mas a questão, uma coisa é você tirar um personagem para fazer esse marketing, outra coisa é você tirar vários, que foi o que rolou com o Street Fighter 3, entendeu? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Uma outra questão que eu tenho pra ti é a respeito também de Mortal Kombat, que é uma coisa que eu tenho visto acontecer com uma certa frequência, desde ali de Mortal Kombat 9, né? Que é os personagens convidados, né? Que foi uma coisa que eu acho muito legal até hoje, né? Tem muito personagem bacana que eles chamam lá pra dentro de Mortal Kombat. Eu lembro que lá no PS3, quando teve o Kratos em Mortal Kombat 9, né? Eu achei bem bacana. Depois veio o Fred Krueger. E de lá pra cá, isso se tornou um padrão aí em Mortal Kombat. Só que ao mesmo tempo, eu penso, será que hoje em dia, né? Tipo, eles ocupam tanto espaço com personagem convidado de outras franquias. O próprio Mortal Kombat 1 já tem aí seus personagens convidados confirmados. Eu sei que também tem uma decisão comercial envolvida. Mas será que isso aí acaba roubando o espaço de outros personagens queridos da franquia que poderiam estar preenchendo esse espaço? Você pensa dessa forma ou pra você tá legal do jeito que tá? Eu penso da seguinte forma, é uma situação muito complicada, porque o fã, ele quer o que ele gosta, ele não quer que sei lá, que tenha um Omni-Man, ele quer que tenha um Cabal, porque o Cabal é mais legal. Sim. E como é, o Cabal é mais legal mesmo. Isso é verdade. Com certeza, bem Mas melhor. eu penso de outra forma. Porque por que eu gosto do Cabal? Porque existe Mortal Kombat. O Mortal Kombat me apresentou o Cabal. Mas para o Mortal Kombat existir e continuar, ele precisa vender. E como se vende hoje em dia? Marketing. Os personagens convidados, eles são marketing. Por mais que eu não goste tanto do Omni-Man ao ponto de eu querer ele no lugar do Cabal, eu gosto do Mortal Kombat o suficiente para querer que ele continue bem, e que ele continue vendendo, que ele continue saudável e que dê lucro. E quanto mais dinheiro eles ganharem, mais eles podem investir, e assim mais o jogo pode crescer e melhorar. Então eu prefiro pensar que eu quero o bem do jogo. Se o bem do jogo, seja a curto, médio ou longo prazo, ele depende de colocar um outro personagem que não o meu favorito, ou um outro que eu acho legal, mano, beleza, eu faço o sacrifício, porque eu acho que a vida é isso. E coloque outra coisa, venda bem e dê tudo certo. Mas venda bem, por favor, e continue funcionando. Tekken faz isso muito bem, por exemplo. Muito bem. E graças a esse tipo de coisa, muita gente conheceu Tekken. E Tekken cresceu de forma absurda e passou, inclusive, na geração anterior, o Street Fighter. Entendeu? Se você pegar as vendas e públicos, inscrições em campeonatos e balancear tudo, você vai ver que o Tekken ultrapassou o próprio Street Fighter em público na geração anterior. Não agora, no 8 e 6, não. Tô falando do 5 e do 7. Do Street Fighter 5 e do Tekken 7. Isso aí é importante. Sim. Presença de mídia é uma parada muito, muito importante. Não só para as vendas, mas para investimento. Empresas investindo, colocando dinheiro ou tudo mais para crescer. Então, venda, isso que eu quero. Vá bem, que o jogo esteja saudável. Porque o jogo estando saudável, eu posso me divertir com ele. Se o jogo não estiver bem,
eu vou perder e vou ficar só chorando à toa, entendeu? Mas será que pro jogo se manter saudável, pra gente, tipo, conseguir chegar nesses números de vendas, necessariamente preciso ter tanto personagem convidado assim? Ou será que, tipo, não é uma marca que já se autossustenta o suficiente com seu próprio elenco Não, original? cara, o próprio Tekken, ele é prova disso, como eu falei. O Tekken 7, ele... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por que tanta gente fala até hoje do Akuma no Tekken? Mas o fato das pessoas estarem falando do Akuma no Tekken, que ele veio do rosto principal, ele foi grande divulgação, trailer próprio e tudo mais, fez muita gente de Street Fighter comprar o Tekken e jogar, porque ele mantém os mesmos motions. Ou seja, isso é uma divulgação. Beleza. Só que não foi só isso. Final Fantasy também teve personagem que estava em recém-lançamento. O pessoal de Final Fantasy foi lá pro Tekken. Dá uma olhada e pra ver se é legal. O Walking Dead já estava famoso. E as pessoas foram lá nele. The King of Fighters, com uma base de fãs, foram lá nele. Então, mais uma vez, não é sobre sobreviver e tal. As empresas não pensam apenas em, opa, eu tô bem, vou ficar de boa e tal. Elas precisam continuar crescendo. E todo mundo tem que ter mentalidade. Você não pode apenas pensar no, isso aqui tá bom. Não, isso aqui tem que estar ótimo. E a curto, médio e longo prazo. Não apenas isso é suficiente. Não pensa só no suficiente, pensa acima. Entendeu? Mortal Kombat venderia sem nenhum convidado? Venderia. Mas ele vende muito mais com os convidados. E vendendo muito mais com os convidados, ele tem mais lucro. Com mais lucro, ele tem mais investimento para o jogo ficar melhor. Então, isso independe. Isso independe. Então, é ruim, não é o melhor dos mundos, mas a gente não pode querer que as coisas funcionem só pelo nosso querer, pela nossa vontade, porque eu gosto de tal personagem. Velho, se eu perder a tua venda, por exemplo, perder a minha venda, ou perder a venda de 10 pessoas, dane-se para eles. Perder a venda de 1000 pessoas, dane-se para eles. Mas a quantidade de gente que foi comprou a versão de Mortal Kombat 9 no PlayStation 3 por causa do Kratos é muito maior do que isso. Muito maior. Deu pra entender? Eu não falo nem no sentido de, tipo, perder venda, eu só falo e eu entendo que existe um apelo comercial muito grande, né? Eu só falo, tipo, numa possível futura saturação, entende? Em algum momento isso acabar saturando, porque foi legal. Eu lembro que na época do Kratos, que nem eu disse, eu achei bacana porque foi uma novidade. A gente não tinha muito esse costume de, a não ser as franquias versus da Capcom naquele tempo, né? Mas a gente não tinha muito costume de ver esse tipo de crossover. E aí quando aparecia a gente, pô, que legal e tudo mais. Aí, mas, tipo, hoje parece que é uma coisa já manjada. Tipo, quando amanhã anunciarem um novo Mortal Kombat, a gente já vai ter uma consciência de que vai ter personagem convidado. Sim, mas minha opinião sincera, eu acredito que isso ainda é uma boa e não vai, por assim dizer, não vai cansar, porque as pessoas realmente gostam de cross, mesmo que, eu não aguento mais isso, já tá manjado e tudo mais, as pessoas novas que vão vir com esse collab vão gostar de qualquer forma, então são novas pessoas, é um público que se renova automaticamente. Então, não é, mais uma vez, não é o mundo ideal, não é a parada legal, mas as pessoas realmente gostam de collab. As pessoas, o jogador daquele jogo não vai gostar, porque ele vai querer outro personagem, mas o público dos convidados vai gostar. Entendeu? Sim. Essa que é a parada. Acaba se renovando, acaba trazendo publicidade de um jeito ou de outro, e isso faz o jogo crescer. Entendeu? Então, é ruim, mais uma vez, é ruim, é óbvio que é ruim, mas pra gente apenas, que a gente que é fã daquele jogo, e eu gostaria de ver tal personagem. Mas pra todo o resto, cara, é só lucro. Você lembra como foi que os jogos entraram na sua vida? Eu lembro. Eu morava lá em Bangu, nos apartamentos, num lugar bem ruim e tal, e minha vizinha da frente, ela tinha um Atari. E aí eu ia lá pra casa dela e ficava olhando ele jogando. Cara, nossa, jogo que divertido. Eu não podia jogar, só ficava olhando. Eu falei assim, cara, eu quero um dia jogar. Eu ficava vendo ela lá, eu ia pra lá só pra ficar vendo, atrapalhando mesmo e tal, entendeu? E era escroto, mas eu via, putz, o Atari. Eu quero jogar esse jogo. Ou o River Raid, isso aqui é o Pitfall, entendeu? Que o cara tá pulando, o jacaré ali.
Eu queria muito, que aquilo ali era inovação tecnológica na época, que era, nossa, muito antigo mesmo. Sei lá, 91, 80, 90, 89, não vou lembrar. Mas é tipo, por essas épocas aí, entendeu? Fim dos anos 80, começo dos anos 90, alguma coisa assim. Então, putz, um Atari era inovação tecnológica no Brasil. E isso que me fez querer cada vez mais. Pô, eu quero ver mais disso aqui, eu quero ver mais. Foi assim que o videogame entrou na minha vida, cara. E aí, qual foi o seu primeiro videogame pra você chamar de seu? Pra chamar de meu, foi um Dynavision 3. Jogando mais um. Como a maioria dos caras da minha idade, né? Que é basicamente um Famicom. Um Famicom como qualquer. E aí, esse Famicom do Dynavision, ele podia botar fita tanto ocidental como oriental. Então eu jogava as fitas e jogava e era bom demais. Ali eu conhecia muita coisa, Tartarugas Ninja. O Mario eu nem curto tanto, mas tinha outros jogos que eu gostava bastante. O jogo da pistola lá, o Duck Hunt. Nossa, amava jogar aquilo. Putz, bom demais. Foi meu primeiro videogame também. Foi um Dynavision. O 3? Eu acho que era, porque era o que tinha entrada. Você falou aí, era tanto o padrão americano como o padrão japonês. Então provavelmente era. Era ele. No caso, tipo, eu lembro quando eu joguei Super Mario 3 lá, cara. Na época, minha cabeça explodiu. Era um jogão foda. Só que ele ficou pouco tempo comigo, esse videogame, porque com menos de um ano ele parou de funcionar. Nossa. E aí o conserto não compensava, e aí pouco tempo. Meu pai falou, em vez da gente mandar arrumar, vamos comprar aí um outro, e comprou um Super Nintendo. Então já era mais à frente, né? Tá. Tipo, já tava. Isso aí era, sei lá, 97, 98. Sim, bem mais à frente, bem mais à frente. Tava bem mais à frente do que você falou, né? Sim. Mas é porque esses videogames mais antigos é diferente de hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente tá muito globalizado, né? Então a gente meio que acompanha o que vem de lá de fora. Mas esses videogames mais antigos aí, tanto o Dynavision, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, eles ficaram muito tempo no mercado aqui. Tipo, a gente tava na geração PS1, PS2 e ainda tinha esses videogames sendo vendidos, sendo comercializados, a galera ainda jogava eles. Então, eles ficaram ativos muito tempo aqui no Brasil. Sim. E bons tempos, inclusive. Saudades desses tempos. De alugar uma fitinha, de correr atrás de locador para poder ver qual que tinha o jogo novo, qual que tinha os melhores jogos, se tinha jogo antigo. Bons tempos. Ir na banca para ver as novidades, os macetes, conhecer coisas novas. Nossa, velhos tempos. Hoje em dia é tudo muito diferente, né, cara? Tipo, não diria nem que é, tipo, pior ou melhor, mas, tipo, é diferente, é outra realidade. Assim, tipo, se a gente fala isso pra galera, a gente tinha que ir alugar a fita, o pessoal, mas como assim? Você alugava? E aí você tinha que devolver? A gente tinha que devolver. Até porque os jogos eram mais curtos também, né? Eram mais difíceis, mas eles eram mais curtos. Então, essa prática de aluguel, ela funcionava muito bem nesse tempo. Hoje em dia eu não vejo. Hoje em dia existe essa prática de aluguel de outras formas. O próprio Game Pass, né, é uma forma de aluguel de jogo. Ou então esses serviços do PlayStation Plus que a gente assina e tudo mais, né? Eles são aluguel, mas é um aluguel diferente, né? Naquele tempo era ir na locadora e pegar o jogo. A gente tocava o jogo e depois a gente tinha que devolver. Então, é que é muito a experiência, né? O que fazia o que faz esses tempos serem tão áureos, por assim dizer, é a experiência. Porque como era uma coisa escassa, era uma coisa grande para aqueles que entendiam, que tinham, que viviam aquilo. Então, pra gente que gostava pra caraca, era maneiro pra caramba. Hoje em dia é uma coisa comum. Então, ele ainda é tipo assim, os videogames, tecnicamente, os videogames são superiores aos videogames antigos. Mas, como é uma coisa comum, não é uma parada assim, uau e tal. Eu acabei de descobrir um jogo que ninguém conhece. Não, todo mundo conhece hoje em dia, porque existe o YouTube, existe o Twitter, existe divulgação e tudo mais. Caraca, eu consegui finalmente zerar tal coisa que ninguém consegue zerar. Eu encontrei aquele final secreto de tal coisa. Hoje em dia você já tem YouTube que já diz tudo isso aí, ou então olhando um long play que mostra os caminhos para você seguir, o que fazer para encontrar tal coisa. Entendeu? É um tempo diferente. Não quer dizer que é ruim, que é bom ou algo do tipo. É diferente. Antes a gente tinha experiência que a gente compartilhava com certas pessoas únicas que eram importantes pra gente. Por isso que todo mundo gosta tanto de relembrar dos tempos de fliperama, por exemplo. A experiência.
Antigamente também rolava muito a questão do pessoal que inventava as histórias dos jogos, né? Que hoje em dia também não daria muito certo, mas quantas vezes você não deve ter escutado uma história assim que alguém fala que tava para fazer algo em um jogo, e aí você tentava fazer e não conseguia, ou às vezes a pessoa de tanto mentir falava que podia fazer algo em um jogo e realmente podia, mas você de tanto que aquela pessoa mentia, você não acreditava nela, né? Você já passou por experiências assim? Ah, acho que todo mundo. Até coisas tipo historinhas de tal personagem é filho de tal personagem tem Uhum. relacionamento com tal personagem, coisas do tipo. Que isso é normal. Naquele tempo a gente não tinha um canal que nem eu faço. Eu pego e corro atrás da história original e conto as histórias originais de cada personagem, Uhum. oficial e tudo mais, tá? Naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo, as revistas não tinha nem tempo, não tinha como colocar esse tipo de coisa, se importar com esse tipo de coisa. E como a gente só jogava e botava uma ficha, por exemplo, no fliperama, a ficha tinha que render o gameplay. A história Sim. era legal, era bom e tal, mas muitas vezes, como você vinha em inglês, você não tinha como você se dedicar ou se importar ou ter tanto uma imersão naquilo como você gostaria de ter, porque tem que ter um tempo rápido para você acabar com a ficha e vir uma outra ficha e ter o lucro. Funcionava muito dessa forma. Então tem essas diferenças e tem essas interpretações. A gente acaba inventando as coisas na nossa cabeça, Uhum. entendeu? Pra gente ter aquela conexão que faltava, aquela interação que faltava. Inclusive foi por isso que, por exemplo, The King of Fighters se tornou tão famoso no Brasil, porque como ele era em português e focando bastante em história, muita gente se sentiu conectado a ele, ou a personagens, ou a atitudes e tal. Esse foi um diferencial muito grande, entendeu? Porque a gente ali é mais difícil a gente ver boatos. A gente não precisava um Uhum. disse-me-disse pra gente se conectar com aquela história. Não, a gente via na tela acontecendo. A primeira vez que me falaram que Mega Man X dava pra você pegar um Hadouken, eu jurava que era mentira, cara. Porque, pra começar, quem me falou isso era uma pessoa que tinha mania de vez em quando inventar coisas, Aí é né? complicado. Porque aí pra tu acreditar, pegar todas os upgrades pra poder chegar e fazer as paradas e tal. E o Hadouken, inclusive, muito bom, inclusive. Como foi que surgiu a ideia para criar o canal Segredo dos Games? Ou, esse aqui é complicado. Eu já trabalhava como roteirista de vários canais. Eu fazia o conteúdo de muita gente aí conhecida, grande aí, famosa, de canais assim, Porra. realmente assim gigantescos. Mas eu fazia pra eles, não fazia pra mim. E eu tava numa Uhum. situação que eu tava num emprego de jornalista, de editor-chefe do lugar. Eu tava vendo o lugar afundando por questões administrativas, não de conteúdo. A minha parte eu sei que eu tava fazendo de boa, mas a parte da administração lá dentro eu sei que tava complicado. Eu falei assim, isso aqui vai dar ruim, eu vou ficar sem emprego. Eu vou ficar sem ter como viver. Então eu preciso de um ganha-pão que me dê um pouco mais de estabilidade. Canal não dá Uhum. estabilidade, mas ele é uma coisa que eu já estou fazendo. Como eu já tenho o pessoal me ajudando, que é os clientes, e eu sei fazer isso aqui muito bem. Bom, se eu fizer começar agora, antes do barco afundar, quando o barco afundar, eu já tenho uma coisa na mão. Entendeu? Eu pensei Uhum. dessa forma. Então eu comecei, ok, eu vou correr atrás e vou fazer acontecer. Então, quando eu comecei a fazer isso aí, tipo, aquele negócio, eu achava que tava tudo de boa, só que o barco afundou mais cedo do que eu pensava. É aí que foi o problema. Mas, entendeu? Mas foi por causa disso, para tentar me salvar de ter como pagar as contas, ter como minha filha ter o que comer, entendeu? Minha esposa ter Uhum. o que comer. Foi para isso, entendeu? Mas foi que ano isso aí que você criou o canal, Que eu que criei o aconteceu tudo isso? canal foi em 2021. Mas o que eu pensei em criar o Ah, canal foi em 2020. E quando eu tava vendo já as coisas irem pro saco. Entendeu? caramba, e foi um canal que, de certa forma, teve um crescimento bastante rápido, né? Eu peguei o ano 2021. da pandemia, ou seja, todo mundo em casa. E eu Uhum. peguei um tempo do algoritmo quando ele tava funcionando menos pior. Menos pior. Agora ele tá mais pior ainda. Mais pior de ruim. Vamos botar assim, bem errado e bem, entendeu? Bem escrachado. Agora tá inacreditavelmente em função. Não crie canal. Só isso que eu falo pra você. Não cria canal. Não vai pra você. Mas eu fui no último ano da pandemia. Além disso, eu peguei e, como eu já tinha experiência, eu tinha os contatos, eu trabalho com esse meio há, sei lá,
4 anos, 5 anos, só com YouTube, que eu tô falando, sem contar trabalhar com internet e criação de conteúdo. Com internet e criação de conteúdo, eu tô indo para 20 anos. Com games, eu já tô indo para 10 e tal. Então eu já tô, entendeu? É mais fácil, eu já sabia o caminho. Então eu só complementei meus estudos, acionei meus contatos e eu tava no momento que era interessante. Era para eu ter feito o canal muito antes. Era para eu ter feito o canal anos e anos e anos antes. Mas eu não fiz, eu fiz só agora. Então já era pra eu estar muito melhor do que isso aqui. Muito melhor, cara. Muito melhor. Às vezes as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né, cara? Talvez você não criou antes porque você não se sentiu preparado pra criar naquele momento, né? Ou fui burro mesmo. Pode ser também. Depende, cara. É muito complexo isso aí. Mas o importante é que, tipo, seja como for, o canal você tá tendo o seu reconhecimento, né? Tipo, você nem veio me falar, mas poderia ter mais. Não, com o tempo vai chegar. Mas agora, por hora, assim, tipo, você tá tendo seu reconhecimento, seu conteúdo é muito foda, né? Eu tava vendo recentemente um vídeo que você fez de Onimusha, né? Que foi um anime que eu também assisti recentemente. Vi o seu vídeo lá também dos Power Rangers, lá na época que saiu o especial dos 30 anos, eu acho, 35, não lembro, né, da Netflix. E, cara, tipo, é o tipo de vídeo que eu gosto de assistir. Né? Eu sei que hoje em dia, por conta do algoritmo, muitos canais tiveram que se adaptar. Alguns acabam indo com um formato que eu entendo porque que eles foram, mas não é um formato que particularmente eu gosto de assistir. Mas o formato que você tá fazendo, cara, é um formato que eu acho muito bacana de acompanhar. Mas é um formato que não se paga. Esse que é o problema, e por isso que é complicado. Ah, Eu para fazer um vídeo, eu gasto, no menor das hipóteses, algumas centenas de reais. 3 dígitos, mano. Na melhor das hipóteses, 3 dígitos. E aí, como é que faz? Porque se o YouTube, por exemplo, hoje em dia, ele paga 50 reais. Ou seja, eu tô pagando para trabalhar. Deu pra entender? Aí, por uma isso que conta muita que não gente fecha. larga esse formato. Muita gente para de fazer vídeo trabalhado. O próprio Velberan, ele falou isso esses dias. Uhum. O formato que as pessoas não assistem, o algoritmo não entrega. Ou as pessoas não assistem para o algoritmo não entrega, não importa, mas de qualquer forma ele não se paga. Então não tem para que fazer. Eu cresci muito por causa disso também. Eu era um dos últimos que tava ainda, eu vou fazer, não, pelo menos apoiem aqui, porque aqui eu tô fazendo. E senão vai acabar. Mas aí eu chego hoje em dia e aí? E como é que eu pago as contas? Entendeu? Sim. Então, eu gostaria que o meu canal fosse só de especiais, de mini documentários, ou documentários mesmo completos, como foi com o do Pocket Bravery, que eu fiz. Mas é aquele negócio. O algoritmo não tá nem aí. O algoritmo do YouTube, eu sou só mais um canal para ele, entre dezenas, centenas de milhares ou de milhões de canais que ele tem ali dentro. Então, se eu perder minhas views, não vai mudar nada para ele. Se ele perder as views do Velberan, não vai mudar nada para ele. Mesmo o Velberan tendo quase 1 milhão de inscritos. Não vai mudar nada, porque ele tem outras. Cara, sei lá, canais com mais de 100 mil inscritos tem 6 dígitos, 6 ou 7 dígitos, entendeu? Eu sou só mais um, mano. Eu sou só mais um. Ele não liga pra mim. Ele não liga pro meu conteúdo. Quem tem que ligar é quem tá assistindo. Mesmo sendo poucas pessoas. Então, por isso que eu falo. Se você gosta de um canal, seja você que tá ouvindo, se você gosta de um canal, se você gosta de um conteúdo, se você gosta de alguma coisa, uma pessoa que faz uma coisa que você acha legal, não importa seja no YouTube, na Twitch, onde for, apoia. Apoia. Eu não tô falando só de dinheiro. Eu não tô falando assim, se você tem dinheiro, tirar 5 reais do teu salário do mês, você consegue? Mano, manda para ele, ajuda, apoia, porque ele precisa. Mas se você não consegue fazer isso, tirar se você não tem, divulga no teu Twitter, joga no grupo do WhatsApp dos seus amigos, deixa um like, entendeu? Marca no sininho para você receber todas as notificações. Ajuda, cara, de qualquer jeito, porque isso vai acabar, mano. O algoritmo ele não tá nem aí para você, para o teu criador de conteúdo favorito. Só quem pode fazer ele continuar fazendo o que você gosta de assistir é você que tá ouvindo. Então, velho, ou você faz alguma coisa ou vai acabar. Simplesmente. Sim. Simplesmente. Aqueles planos que o pessoal costuma fazer, tipo de apoia-se, você costuma trabalhar com isso? Eu tinha um Apoia-se, mas é aquela parada. O YouTube, ele ferra muito esse tipo de coisa, porque ele tem o próprio sistema dele, que é o Membros.
Então, por mais que o Apoia-se eu ganharia melhor lá, porque ele tira menos porcentagem, o Apoia-se ele tira 13%, se eu não me engano. O YouTube, ele tira 35% disso. Ou seja, a pessoa me dá R$ 2, como eu sei que as pessoas no Brasil eles não têm dinheiro, eu tenho um plano de R$ 2 apenas. Só que eu tenho centenas de apoiadores, mas os caras dão R$ 2, não adianta. Eu ganho pouquíssimo com esse valor. Mas é aquela parada, eu também não vou tirar dos caras que não tem dinheiro. Então, se você pode ajudar, você pode, dê mais, mas eu tenho plano de R$ 2. Só que eu perco 35% desse valor pro YouTube, que ele fica para ele, sendo que era para apoiar quem cria conteúdo. É bizarro. É bizarro. Então, sim, eu tenho esse tipo de coisas. Um pessoal ajuda, é legal e tal, mas é bizarro. O YouTube, ele não tá nem aí, velho. Ele não tá nem aí. Ele tá ganhando dinheiro dele. Entendeu? Por isso que muita gente para, mano. Por isso que muita gente desiste. É difícil, mas eu continuo fazendo e eu quero continuar levando conteúdo para as pessoas. Fazendo essas coisas, mesmo não dando dinheiro, mesmo sendo complicado, mesmo. Porque pelo menos agora eu tenho anunciante. O problema vai ser quando não tiver. Boa. Entendeu? Eu entendo, cara. É tipo. Eu lamento, assim, porque eu já vi tanto canal bacana, assim, tipo, tanto canal legal que faz um conteúdo no formato do seu. Alguns precisaram, que nem eu falei antes, né? Precisaram mudar, porque é o trabalho deles. Então não tem muito o que fazer. Eu também não. Tipo, não critico os caras por mudarem. Eu entendo perfeitamente porque eles tiveram que mudar, né? E outros, mais tristes ainda, pararam de fazer vídeo. Sumiram da internet, sabe? Sim, não vale a pena. Eu entendo completamente. Eu acho que eu já pensei em parar algumas vezes. Acho que eu não penso em parar atualmente. É isso. É isso, mas é aquela coisa que eu falo, apoia quem tá ali. Às vezes, cara, esse tipo de apoio do nada, o cara vir lá e ajudar de alguma forma, faz a diferença de verdade. Você nem imagina a vida. O pessoal só vê a pessoa na frente da câmera rindo e tudo mais, mas você não sabe o que acontece quando a câmera é desligada. Você não sabe o que acontece por trás das câmeras, como tá a vida da pessoa, como a vida do criador. Ele tem que fazer o vídeo rindo, porque senão ele perde views. O próprio YouTube, ele pune você. Ou as pessoas percebem e, pô, eu não vou ficar com um cara com energia ruim, entendeu? Ou que ele tá triste. As pessoas geralmente não se importam com isso. Então, muita gente, a gente tem que fazer vídeo rindo, mesmo quando a gente tá na nossa cabeça, tá destruída, nossa vida tá destruída, ou as coisas não estão legais, não estão funcionando, ou aconteceu alguma coisa muito ruim na vida da pessoa e tudo mais. Você tem que rir mesmo quando você tá triste, quando você quer chorar, porque senão você não paga as contas. Cara, a vida de criador de conteúdo é pesada, mano. Mas é que o pessoal pensa, não, você só vai receber jogo de graça e ficar jogando videogame o dia todo. Vai nessa. É legal, a gente recebe umas coisas de graça mesmo. Bacana, legal ter esse reconhecimento. Mas a gente não vive só de receber jogo, né, cara? Não, e pra você receber o jogo de graça, não é simplesmente o jogo brota. Você precisa ter reconhecimento, você precisa ter um trabalho por muito tempo, você precisa fazer um trabalho direito e você precisa fazer entregas pra quem mandou. Exato. Eu não faço um vídeo e eu simplesmente, olha lá, eu recebi o jogo de graça, eu tô me divertindo e acabou e tudo mais. Não, eu tenho que mandar, tem que ter relatórios e várias coisas do tipo pra você mostrar para as pessoas que mandar um jogo pra você vale a pena. Você tem que ser profissional. Então você não tá jogando porque você quer se divertir. Você não pode simplesmente desligar o cérebro e curtir o momento jogando aquele jogo. Não, você tem que fazer aquele jogo pensando que você tem que criar um conteúdo. Você tem que fazer uma review, você tem que fazer um gameplay, uma primeira hora, você tem que fazer uma live e tudo mais, entretendo outras pessoas, entendeu? Você não, é diferente, cara. Você não joga mais jogos porque você curte aquele jogo. Você tem que jogar jogo que você não gosta, ou jogo que você tá detestando. Eu passei por isso recentemente, jogando um jogo que eu estava detestando, mas eu tinha que ficar jogando ele porque eu tinha que fazer o review para as pessoas, porque senão eu não pagava as contas. Entendeu? É bizarro. Eu joguei recentemente um jogo que eu recebi. É um jogo de uma franquia grande aí, né? Ainda não sai. Quando a gente tá gravando isso aqui, eu ainda não escrevi o review dele, né? Mas foi um jogo que, particularmente, cara, eu detestei o jogo. Falei, puta merda, mano. Se fosse, tipo, de minha escolha, eu acho que eu não jogaria, sabe? Mas eu tinha que ir até o final. Ainda bem que era um jogo curto. Mas eu tive que ir até o final pra poder escrever o review dele. Vou escrever na semana aqui que a gente tá gravando isso aqui. E assim, cara, é foda. Eu entendo você. Eu posso chegar pra você e falar, cara, não desista, continue, porque é isso que a gente quer, né? Mas eu entendo o seu lado. Muita gente pensa que ser criador de conteúdo é uma coisa fácil. Isso aqui que eu faço aqui, por exemplo, é só por hora, é um hobby.
Isso aqui não me rende, tipo, nada. Eu tenho, tipo, um outro trabalho que eu faço, que na verdade não é bem um trabalho, é um freelancer. Eu tô no momento em busca de emprego aí na área do jornalismo, que foi onde eu me formei, mas tá bem difícil. Tá. Eu já tive situação, tipo, uns 3 meses aí atrás, eu acho, mais ou menos 2 ou 3 meses, não lembro exatamente, de que eu fui mandado embora de um trabalho que eu tinha arrumado, que eu tinha fazendo, que tava me dando uma boa ajuda aí. Eu fui mandado embora e, tipo, naquele mesmo dia, 2 horas mais tarde, eu tinha um compromisso de gravar com alguém aqui. Tive que vir. Falei, não, tá, Nossa. vamos gravar. E as pessoas não têm Sabe? ideia disso, né? Sabe? Não tem ideia. Não, tipo, vocês podem maratonar aí a playlist do podcast aqui e tentar achar algum episódio e, tipo, eu possa estar um pouco mais pra baixo, alguma coisa do tipo, vocês não vão fazer a menor ideia. Tipo, a galera não vai imaginar, mas nesse dia aí eu tava totalmente pra baixo, né? Mas na hora, vamos gravar, eu tinha marcado, era um convidado que, tipo, tinha disponível apenas aquela data. Eu não cheguei nem a conversar com ele sobre isso, nem nada, ele não soube nada disso. Vamos honrar os compromissos, cara, mas é foda. É foda. O pessoal pensa que criador de conteúdo é fácil, pô. Não, é de boa, pô. Tranquilo, só felicidade, pô. Aham. Vá ver o quanto de criador de conteúdo que tem aí, que às vezes a gente conversa, às vezes até nos bastidores aí, tá aí com a cabeça, o tic-tac todo deformado por dentro aí, por causa disso aí, cara. Nossa, mano, como eu trabalhei com muitos clientes quando eu fazia os roteiros, os conteúdos do pessoal, mano, eu sei gente que se quebrou, assim, quebrou mentalmente, que entrou em depressão e tudo mais, por causa dessas coisas de ter que rir enquanto tá chorando por dentro e tal. E aí eles falam assim, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero esse tipo de coisa. Gente que teve problemas mentais, assim, de verdade, por causa de como é difícil, entendeu? Então não vou ser ingrato ou, tipo, ou hipócrita dizer que não, claro que tem coisas boas nesse trabalho. Tem. Não, é Entendeu? muito prazeroso. Mas não é o que as pessoas pensam, entendeu? Mas não é exatamente aquilo que as pessoas Exatamente. pensam. É isso que eu quero dizer, entendeu? Mas pelo menos agora, se as pessoas apoiarem, eu consigo pagar as contas e fazer mais conteúdo para elas, que elas recebem de graça, entendeu? E aí estamos lá, buscando como qualquer outro trabalhador pagar as contas e tudo mais, entendeu? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero, primeiramente, agradecer por você ter reservado esse tempinho pra vir bater esse papo aqui comigo, né? Quero também deixar agora o microfone aberto, dizer que você tá com as portas abertas para retornar aqui também em futuras edições do Spidercast, e deixo o microfone aberto para você fazer a sua divulgação. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Onde é que a galera pode acessar seu trabalho? O microfone é seu. Pô, valeu, cara. Quem quiser conhecer o trabalho do Segredo dos Games, é um trabalho jornalístico. Eu tenho conteúdos que eu tenho que fazer por causa do algoritmo, que são a mais, tipo, conteúdos complementares, que são alguns vídeos que não são exatamente jornalísticos, mas pelo menos uma vez por mês, todo mês, tem um especial, alguma coisa grande, alguma coisa bem editada, com um roteiro gigantesco, com grandes pesquisas, mostrando no canal o bastidores de coisas inéditas na internet sobre o jogo que você gosta. Por exemplo, eu fiz entrevista agora recentemente com o criador de Metal Slug, que é uma franquia clássica. No mês passado eu fiz entrevista com o pessoal do Pocket Bravery, fiz um documentário de 1 hora e com vários conteúdos impressionantes e tudo mais. Então você vai, meio de tantos conteúdos complementares, você vai ver muita coisa também nesse sentido no canal. Então se você quiser acompanhar, dá uma procurada lá no YouTube por Segredos dos Games. É um canal roxo com uns detalhes dourados. Acho que você vai gostar, eu espero que você goste. Dê uma chance, tem 4 vídeos, nenhum te surpreender. Pode tirar a inscrição e nunca mais voltar ali, entendeu? E nas redes sociais você me encontra como Renato Cavaleira, que é o meu nome. Renato normal, Cavaleira é tipo, sabe aquela marca? Só que tu bota mais um L, entendeu? Em vez de botar 2 L, bota 2 L's, em vez de botar um L só. É Renato Cavaleira ou Segredo dos Games, em qualquer lugar. Me procura lá, e se quiser trocar uma ideia, se você quiser falar sobre jogos de luta, jogos retrô, ou YouTube, como trabalhar com isso, qualquer coisa do tipo, mano, só troca uma ideia, me puxa na rede social e vamos conversar. A gente tenta fazer as coisas acontecerem e um vai se ajudando, assim que a gente chega em algum lugar, entendeu? Eu acho importante deixar isso claro. E muito obrigado pelo convite, velho.
Cara, é bom desabafar algumas vezes, é bom falar algumas coisas explicando coisas, não só sobre criação de conteúdo, mas sobre a indústria dos jogos, é uma parada que eu acho que falta muito no Brasil, e aí eu pude falar bastante coisa interessante aqui que pouca gente entende, pouca gente conhece. Pô, brigadaço pelo convite, gostei pra caraca, cara. Se quiser me chamar outras vezes, vai ser uma honra incrível, beleza? Tamo junto, eu gostei pra caramba também. Muito do que eu perguntei aqui também eram dúvidas que eu tinha, não eram coisas assim que eu vou perguntar porque é polêmico. Não é nada disso, era coisas que eu sempre me perguntava. Eu falei, eu vou perguntar pra alguém que tá nesse meio, que é alguém que acompanha isso mais assiduamente do que eu. Sim. E eu acho que você explicou isso muito bem. E pra quem tem essas mesmas dúvidas, eu acho que ficou mais claro. Ficou bastante claro, por assim dizer. Não tem nem complementar aqui. Pô, maneiro, bom saber, bom saber. É isso que eu procuro fazer na minha vida, no meu canal e tudo mais. Tentar elucidar, ajudar ou aprender junto com as pessoas determinados assuntos que sejam interessantes para os dois. Fico feliz, cara. E é isso aí. Pode ter certeza que em outras oportunidades eu irei te chamar aqui também. Pode ter certeza disso. E vocês, galera, que nos acompanharam até aqui, clica no botão de seguir aí do Spotify. Ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube. Se inscrevam, deixem sua curtida, ativem as notificações. Me sigam nas redes sociais, porque é lá que eu posto todas as novidades do podcast. Tem o Contato_Spider, que é o Instagram oficial do Spidercast. E também vocês podem me achar tanto no X como no Instagram, que é Carvalho_Alf. Onde vocês podem trocar uma ideia comigo também, sugerir convidados. E é nóis. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.